A graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Eu quero então que você abra Mateus 10, versículos 5 e 15. Nós vamos dar uma continuidade ao assunto que a gente estava tratando aí semana passada. Nós falamos sobre chamado, né? E eu dei algumas instruções bíblicas de como reconhecer seu chamado, como saber se o seu chamado vem de Deus, né? Dei algumas características de chamado e no final alertei que não importa, né? Enfim, não importa o seminário que você fez, não importa as pessoas com quem você aprendeu, não importa a igreja que você pertence, por mais que seja uma igreja reconhecida, se você não deixar com que a palavra transforme o seu caráter, né, ela não vai fazer por você aquilo que você não permitir que ela faça, né? E nós falamos muito sobre que a palavra não se aproveitou para que os judeus que andavam no deserto, porque eles não uniram a fé com a palavra. A palavra, as promessas da palavra de Deus só se tornam realidade na nossa vida quando nós unimos a fé com a palavra. Nós cremos naquilo que a Bíblia está falando, né? Não somente para receber bênçãos, mas também para que a gente faça aquilo que ela está nos ordenando. Porque muitas das bênçãos estão condicionadas à obediência. Então você vai receber bênçãos, né, se você fizer o que a palavra de Deus está te orientando a fazer. Tá? Então eu falei disso por causa, né, que Judas era um dos 12, e mesmo andando com Jesus, tendo participado do seminário mais maravilhoso do mundo, que foi, né, o seminário de Jesus, né, ele ainda assim se desviou e não cumpriu o seu chamado, não guardou a sua fé, não completou a sua carreira, né? Então quando ele chama, agora nós vamos tratar que Jesus chamou, mas ele chamou os seus discípulos com uma missão, né? Nós aprendemos que apóstolo, né, é enviado, alguém que é destinado para fazer alguma coisa, tá? E estes então foram chamados para serem enviados. E aí nós vamos ver para a missão específica que Jesus estava dando para eles neste momento em que os chamou. Pois bem, a quem ele chama, ele envia. Vocês já ouviram uma frase, né? Aí quem aí procura se informar sobre missões, gosta de missões, gosta de orar por missões, né? De alguma forma procura estar envolvido com a obra missionária, já deve ter ouvido essa frase assim, ó: Deus chama, envia, capacita, respalda e supre, né? É um versículo bíblico? Não. Mas tem base bíblica? Tem, né? E é isso que a gente vai ver hoje. A base bíblica aí para essa frase que você, se não ouviu, está ouvindo agora, né? A quem Deus chama, ele envia, capacita, respalda e supre, tá? Então, mais uma maneira de você ver se você realmente tem um chamado de Deus. Quem tem chamado de Deus tem respaldo. Quem tem chamado de Deus tem capacitação. Quem tem chamado de Deus tem a provisão que precisa para fazer a obra dele. Tá? Se não tem, né? Não é que Deus não tenha chamado. Talvez não seja exatamente esse seu chamado. Tem gente que quer calçar o sapato do outro, né? Que quer fazer porque acha bonito o que o outro faz, porque né, às vezes se impressiona com a visibilidade que uma pessoa tem, um pregador, né, um evangelista, um pastor, né, então um ministro de louvor, né, e ele quer estar naquela posição, né? E nós vimos que não basta querer, né? Tem que ter um chamado. Nós vimos lá em Hebreus que o autor de Hebreus fala: ninguém toma essa honra para si, né? Preciso ter um chamado. Então, chamado todos somos. Eu tenho que explicar isso para você. Agora você tem que saber para que você foi chamado, né? Claro, de uma forma genérica, todos nós fomos chamados para anunciar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é óbvio, né? Mas Deus às vezes nos direciona para grupos específicos. Tem gente que vai pregar para drogado, tem gente que vai pregar para gente que também está envolvido, né,
com álcool, que é droga também, mas às vezes tem gente que vai pregar prostituta, tem gente que vai pregar até mesmo para gente da classe alta. Porque existem pessoas específicas que só vai ter entrada, só pessoas específicas vão ter entradas nessa determinada né, faixa social, digamos assim. Né? Então, para todo tipo de grupo, né, e para todo tipo de trabalho, Deus ele prepara as pessoas, né, em todos os sentidos, né, para desempenhar aquele determinado trabalho. Desde a personalidade, a formação acadêmica, tudo isso conta para onde Deus vai te usar. Né? Então é importante que a Bíblia nos alerta, né? Que a gente não sejamos nécios, está lá em Efésios, mas procuramos saber qual é a vontade do Senhor. Né? O que você tem que procurar saber, isso por ser... Mas como saber? Então ora, jejua, busca, e Deus com certeza vai mostrar para você o que Ele tem para a sua vida. Agora, eu posso te afirmar, né? Todos nós bebemos de um só Espírito, todos nós somos chamados, né, para algum trabalho específico. Tá bom? Então, você foi enviado. Não é o cristão todo eles é enviado. Quando Jesus fala, né, aos seus, lá em João 17, e ele afirma lá que ele não estava orando só por eles, ele estava orando por todos aqueles que viriam a crer. Então, não vem me dizer, por exemplo, o versículo que eu vou ler agora, se aplica só aos discípulos, né, ou os apóstolos, enfim. Esse texto que eu vou ler agora se aplica a todo cristão, porque Jesus disse que também estava incluindo os cristãos que viriam a crer. Tá? E aí, em João 17, 18, ele diz assim: assim como tu me enviaste, aqui Jesus está orando e falando com Deus. Quer dizer, está dizendo para Deus, assim como o Senhor me enviou, Pai, né, ao mundo, eu também os envio ao mundo. Então Deus está nos enviando, né? É importante ir à igreja para se alimentar, para cultuar, para adorar, né? Mas, né, nós não fomos chamados só para congregar. Nós somos chamados para, né, sair das quatro paredes e, enfim, fazer diferença no mundo no qual nós temos sido colocados. Né? Então, Ele nos enviou ao mundo. É uma chamada para sair, uma chamada para ir, para pregar, para anunciar. Tá? E aí, só que nesse caso aqui, né, Jesus tinha aí uma chamada específica, né, para os discípulos, tá bom? E é preciso que você entenda isso, né? Por quê? Vou mostrar para vocês aqui que Jesus vai colocar alguns parâmetros, né, alguns limites para o trabalho deles, tá? E diz aí o versículo 5, eu creio que eu não li ainda, né? Vamos ler? Mateus 10, 5 a 15, eu vou ler e depois a gente vai voltar aqui no versículo 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, nem entrei na cidade dos samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebeis, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficardes até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a, se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz, se porém não a for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Né? Então, olha só, a instrução que Jesus vai dar aqui, dando-lhe as seguintes instruções, foi o que Mateus colocou aqui. A primeira instrução: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis na cidade dos samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. É uma instrução
essa primeira instrução aqui é uma instrução só, mas é dada em duas partes. Primeiro, a quem ir, né? Primeiro, a quem não ir, né? Corrijo, e depois a quem ir. Né? Então, era uma missão específica, né? E o que vocês têm que entender era que era uma missão temporária. Tá? Os discípulos não seriam enviados somente para as ovelhas de Israel, mas naquela missão que Jesus estava dando, sim. Aquele momento, eu vou explicar por quê, né? Que eles deveriam se limitar a pregar, a curar, a expulsar demônios, só primeiramente dos judeus, né? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi aqui o limite que Jesus colocou para os seus discípulos, né? Então, era uma missão temporária, era uma restrição temporária, uma missão momentaneamente específica. Depois eu vou explicar para vocês. Mas a palavra que quando Jesus diz de preferência, isso não significa também que eles estavam proibidos, né, de atender algum gentio no caso aqui estrangeiro, pessoa que não era israelita, né, caso eles fossem procurados. Né? O próprio Jesus mesmo, ele também tinha como prioridade pregar aos israelitas, né, pregar aos judeus. Tá? E ele, por exemplo, mas ele não deixou de atender pessoas estrangeiras quando vieram a ele. Né? E, por exemplo, nós vemos ali o caso da mulher sírio-fenícia. Aliás, nessa passagem, Jesus provou a fé daquela mulher até o limite, né? Porque ele disse, não é lícito tirar pão das crianças e jogar e dar, né, aos cachorrinhos, né? E aquilo parecia, né, talvez nos dias de hoje, né, preconceito, né? Jesus provavelmente, se tivesse vindo nos dias de hoje, né, estaria aparecendo aí hashtag, estaria aparecendo no Face, enfim, coisas desse tipo, né? Mas na verdade, Jesus provou a fé daquela mulher até o limite, né? Porque ela depois disse assim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas da mesa dos seus senhores. Né? E aí Jesus elogia a fé dessa mulher. Né? Falou assim, ela estava dizendo que não precisava nem dar pão, bastava dar migalhas, que as migalhas eram suficientes para que ela fosse curada. Né? Então Jesus curou. Né? Jesus disse, seja feita conforme a tua fé. Então Jesus atendeu sim. Né? Ele atendeu o centurião, né? Curou o servo do centurião. Ele era um cidadão romano. Por exemplo, Jesus também disse também para não ir ao samaritano. Mas Jesus, quando passou certa vez por Samaria e pregou para a mulher samaritana. Apesar que samaritano não era... Os samaritanos, deixa eu explicar para vocês aqui, eles não eram necessariamente não judeus. Tá? Eles só eram mistos. Eles, por causa do passado deles, né, eles acabaram, muitos deles, se casando com estrangeiros. Né? E então, pelos os judeus que tinham preconceito com eles, não os consideravam judeus 100%, vamos dizer assim, né? Judeus da gema. Né? Então, por isso que havia essa rixa entre samaritanos e judeus. Então, Jesus também disse para que eles não passassem, né, na terra dos samaritanos. Tá bom? Então, mas isso não era uma proibição, né, taxativa. Tanto é que Jesus mesmo também procurando dar prioridade ao povo de Israel no seu ministério, estou falando aqui, né, no seu ministério, não na obra dele. A obra redentora de Jesus para o alcance dela é mundial, né? Mas isso só ocorre depois da ressurreição. Tá? Quando Jesus ordena seus discípulos, né, para irem às nações. Não é isso que diz a palavra de Deus em Marcos 16,15? Que é ir pregar o evangelho, ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E Mateus 28,20, né, que fala aí de fazer discípulos de todas as nações. E quando Jesus também aparece aos discípulos antes de subir aos céus, né,
ele também cita para que o Evangelho, que eles receberiam poder para serem testemunhas Judéia, e ele cita Samaria e até os confins da terra. Então o Evangelho era sim para alcançar a toda criatura, né? Mas durante o ministério de Jesus, Jesus focou no povo de Israel, né? E aí, calma, já vou explicar por quê. Né? Ele focou no povo de Israel, apesar que a obra dele seria de alcance de todos, mas isso só ocorreu após a ressurreição. Tá? Por quê? Porque Deus, né, ele queria antes dar todas as oportunidades possíveis para o povo de Israel. Né? Então, o Evangelho não ia chegar direto aos gentios sem antes que o povo judeu tivesse a oportunidade de ouvi-lo. Né? Se a gente abre, por exemplo, lá em Lucas capítulo 13, você vai ouvir, é uma parábola que Jesus conta, e o significado dela claramente tinha a ver com o povo judeu. Que Deus estava investindo muito no povo de Deus, dando a ele a lei, os profetas, né, os patriarcas e tudo isso, né, mas eles não estavam dando a resposta esperada por Deus. Né? E aí ele conta a parábola da videira, que certo homem tinha uma vinha, né, e que ele vinha procurar frutos nela lá constantemente, no tempo que deveria achar, né, mas ele não achava. E ele deu ideia, né, a pessoa que cuida, que era, né, o servo dele, para que cortasse aquela vinha, né, porque ela estava ali ocupando espaço inútil na terra. Né? Então, o servo respondeu: Senhor, deixa mais um ano para que eu escave ao redor e lhe ponha estrume, se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortar. Né? O próprio João, quando começou o ministério dele, ele ressaltou muito bem: toda árvore que não der fruto será cortada. Jesus também disse isso quando ele fala sobre a parábola da videira verdadeira. Né? Todo ramo que estando em mim não der fruto será cortado. Essa é a maneira de Deus. Deus não vai cortar ninguém, né? Não vai tirar a oportunidade de ninguém sem dar todas as oportunidades possíveis. Israel teve todas as oportunidades possíveis. Né? Jesus, quando sobe ao monte e ora olhando para Jerusalém, né, ele chora. Naquele momento, né, ele tem aquele, né, a sua divindade, né, se sobressai ali, porque ele sabe que como Deus, né, apesar dele ali como um homem, enfim, não ter condições de ter a onisciência de Deus, a lembrança de Deus de todos os fatos ocorridos no passado, né, onde Deus ele vai dando oportunidades ao povo de Israel, enviando profetas, fazendo, mas ele se coloca ali, né, como porta-voz de Deus Pai. Quando ele diz: quantas vezes, né, ele falando como se fosse ele mesmo, quantas vezes eu quis te abraçar como uma galinha faz com seus pintinhos e vocês não quiseram. Né? Então, o povo de Israel não pode reclamar que Deus tenha dado a eles todas as oportunidades. Né? E eles estavam rejeitando, continuaram rejeitando, mesmo eles tendo crucificado a Jesus, né? A nação, a palavra de Jesus, quando Jesus disse, né, que a casa deles ficaria deserta e que com relação ao tempo não ficaria pedra sobre pedra, aquilo lá só cumpriu no ano 70. Né? Então houve ainda mais 40 anos para que eles ouvissem o Evangelho através dos apóstolos, enfim, através dos judeus que se converteram, mas a nação como um todo, ela rejeitou a Jesus. Né? Então, por isso que Jesus estava assim: olha, a prioridade agora é que eles ouçam, porque eles não têm, né, nenhuma razão para dizer para Deus que Deus foi injusto, que Deus não deu para eles, né, todas as oportunidades para que eles se voltassem para Ele. Então, esse é o motivo principal. Né? Então, pela promessa feita a Abraão, a rejeição dele seria definitiva. Você aprende lá em Romanos que não. Né? Por causa de quê? Porque Deus também prometeu, né, a descendência
que a descendência de Abraão seria abençoada juntamente com os povos da terra. Porque quando Deus chama Abraão, fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso não exclui o povo de Israel. Então Deus tem esperança, né, que também o remanescente de Israel também se entregue, se converta, se volte para o Senhor ainda hoje, né? Há um avivamento previsto nos últimos dias também para a descendência sanguínea de Israel. Tanto que Paulo, lá em Romanos capítulo 9, ele enfatiza, ele falou assim: eu preferia ser maldito, excluído da graça de Deus, né? Olha só que desprendimento, né? A ponto de Paulo dizer assim, que ele trocaria a salvação dele para que a nação toda fosse salva, né? Quem se disporia a ir para o inferno para que uma nação toda fosse salva, né? Por tamanho amor que ele tinha àquele povo, né? Mas eles infelizmente rejeitavam a Jesus. Então, em Romanos 9, capítulo 4, 5, ele diz, por exemplo, que deles as alianças, não somente a do Velho Testamento, né? A velha e a nova aliança. A nova aliança também pertencia aos judeus também. Então as alianças, ele fala da legislação, que é a lei que foi entregue a eles, o culto. Todo culto do Velho Testamento eram apenas sombras, né, do culto que nós praticamos hoje. Se você pegar os elementos do culto realizado no templo, por exemplo, né, tudo ali, não vou entrar nisso agora, porque você vai dar um outro estudo que não cabe nem sequer numa ministração de um dia, né? Então, tudo aquilo é simbólico, né? Simbolizava a oração, né? O louvor, o sacrifício de louvor, tudo isso fazia parte do culto. Então, o culto fala das promessas. Os patriarcas, quando a gente fala dos patriarcas, são, né, os pais da nação, né, que foram Abraão, Isaac e Jacó. Tá? Então, pertencia também o próprio Cristo. O Cristo era, né, Jesus era judeu. Então, ele veio, por isso que a Bíblia fala, veio para o que eram os seus e os seus não o receberam. Está lá em João capítulo 1. Né? Só que os privilégios todos que eles tinham não os isentavam de compromisso, pelo contrário. A Bíblia diz que quando você é alvo de privilégio, quanto mais é dado a você, mais será cobrado. Então parece, por isso que você vê na Bíblia, que ninguém pode acusar a Deus de ter agido com o povo de Israel como se ele fosse os seus queridinhos, os seus prediletos. Não, por quê? Porque muitas vezes Deus agia com muito mais rigor, né, para com o povo de Israel, quando trazia juízo sobre eles, do que, às vezes, com outras nações que eram ignorantes. Por quê? Porque pelo fato de eles serem ignorantes, de não saberem a verdade. Né? Agora, o povo de Israel não, eles conheciam a verdade. E mesmo assim, não produziram o fruto esperado por Deus. Né? Que eu citei aqui da figueira estéril. Né? Então, os privilégios não isentavam-os de compromisso. E é por isso que Jesus, falando sobre o povo de Israel, né, ele vai dizer lá em Mateus capítulo 21, versículo 4, ele vai falar o seguinte, né? Ora, Mateus 21, deixa eu ver se eu notei corretamente. Tá, eu creio que eu devo ter anotado o versículo. Oi? O texto, na verdade, ele fala assim, né? Que seria tirado deles, né? E seria entregue a outros que lhes dessem respectivos frutos, né? Tá? Então, quer dizer, os privilégios que eles tinham iam ser retirados, né, e entregues a outros que dessem respectivo fruto, tá bom? Então, deixa eu só conferir que isso não é Lucas, né? Às vezes eu posso ter colocado o livro errado, né? Lucas 21, versículo... Não é, né? Mas tudo bem, depois
eu coloco para vocês aí na descrição, no comentário, qual é o versículo correto, né? Então, queridos, Jesus, por exemplo, ele conta a parábola do homem que deu um banquete, né? Lucas, por exemplo, diz que, né, é uma parábola semelhante. Eu não sei se exatamente Mateus está se referindo exatamente à mesma parábola. Como elas são muito semelhantes, né, elas parecem estar se tratando de uma mesma parábola. Mas existe um detalhe bem mais bem gritante, né, em Lucas, que fala que é um rei que deu um grande banquete e mandou os seus servos, né, são dois textos, Mateus 22, 1 a 14 e Lucas 14, 15 a 24. E ele mandou que saíssem e chamassem os convidados, né, aqueles seus súditos, né, para que participassem do casamento do seu filho. Né. Daí dá para você perceber aí a analogia com relação a Jesus e a igreja, né? Só que muitos começaram a se excusar, quer dizer, inventar desculpas para não ir, dizendo que tinham comprado bois e que iriam vê-los, outros haviam dado outros que haviam comprado um campo e ia ver o campo, enfim, todas desculpas esfarrapadas, né? E não compareceram, né, ao chamado que o rei havia dado, né? E por isso sofreram o juízo. Diz o texto depois que foi enviado, né, enviou seus servos para, enfim, destruir aquele povo mau. E havia dado ordem também para que fossem convidados outros, né? E diz o texto que eram os coxos, aleijados, pessoas consideradas impuras, né? Que tem a ver, e aí o significado tem a ver justamente com os gentios que foram chamados, né, para tomar parte na mesa do Senhor, né? Então, por isso que Jesus disse várias vezes que os primeiros seriam os últimos e os últimos seriam os primeiros, né? Se referindo àqueles que antes não haviam, né, não participavam, não tinham parte alguma e de repente, né, foram chamados para fazer parte do reino de Deus. Paulo, quando começou o seu ministério, ele ao sair nas suas primeiras viagens missionárias, ele buscava uma sinagoga, que era, vamos dizer assim, a igreja dos judeus, tá? A igreja onde os judeus se reuniam, tá? E aí, em todas as cidades, porque houve várias diásporas, né, que foram saídas dos judeus da sua terra, em épocas de exílio, né? Então eles se espalharam em diversos lugares do Império Romano. Então, vários lugares tinham judeus, né? E se havendo um grupo de judeus suficiente para se fazer uma sinagoga, naquela cidade eles levantavam uma sinagoga. Então, por isso que em vários lugares onde Paulo ia, ele procurava primeiro, né, os judeus para pregar. Mas Paulo começou a ter uma resistência tão grande por parte dos judeus, né? Eles não só, em alguns lugares, ele não somente foi expulso pelos judeus, como quando ele ia para outras cidades, os judeus que tinham expulsado Paulo daquela cidade foram na outra para falar para eles que não ouvissem a Paulo, que não dessem atenção naquilo que ele pregava, porque ele queria destruir a religião deles. E quando Paulo, né, chega a ser apedrejado, né, aí chegou um ponto que ele disse: olha, Deus já havia me falado que era para pregar para os gentios. De agora em diante, eu não vou dar prioridade alguma para os judeus, né? Então, de partir de Atos capítulo 18, versículo 6 em diante, ele diz: agora vou para os judeus, vou para os gentios, aliás, né? Por quê? Por causa que ele tinha entendido, o que Jesus tinha dito, né? Se eles não receberem vocês, né, sacode a poeira e segue adiante, né? Diz aqui, 18,6: opondo-se eles, blasfemando, sacudiu o pé Paulo as vestes, né, tirando o pó, e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu estou limpo, e desde agora vou para os gentios, né? Então foi o que Paulo fez, tá? Eu só abri aí um parênteses para explicar um pouquinho do porquê, né, essa missão deles era específica, né? Mas mostra também o cuidado de Deus, né, na sua justiça, né, de ser justo,
de não fazer com que o Evangelho passasse direto aos gentios, sem antes dar todas as oportunidades possíveis para os judeus. Então, Deus envia, né? Eu já falei, você tem que procurar saber qual é o seu chamado específico, e Ele capacita. Interessante aqui que Jesus não foi junto, né? Primeiro porque não foi junto porque eles não iam todos juntos, né? Jesus, Mateus aqui não fala, mas lá em Marcos 6, 7 fala como que foi esse envio. Lá no versículo 7 fala, chamou os 12 e passou a enviá-los 2 a 2. Então ele chamou, passou, então Jesus não poderia, né, dar o privilégio a nenhum deles de estar por exemplo, estar com 2 deles e não estar com os demais. Então Jesus falou, olha, vai com vocês. Eu vou dar para vocês toda a autoridade para curar em meu nome, para expulsar demônios em meu nome, né? Para pregar em meu nome, né? Até ressuscitar. Vocês vão receber autoridade. Eu estou dando autoridade para vocês. Então, houve uma transferência de poder e autoridade naquele momento, né? Mas eles estariam, né, sozinhos. Eles estariam por eles mesmos. Agora, é interessante que Jesus não mandou sozinho, porque é muito importante você ter pessoas com as quais trabalhar. O próprio Deus, quando chama Paulo, não chama sozinho. Ele chamou quem? Olha, separa para mim Paulo e Barnabé, para ir fazer a obra. É importante, porque se um estiver para baixo, estiver desanimado, tem um outro que ajuda a colocar para cima, anima, né? Então é importante que vocês tenham alguém com quem chorar, com quem, né, desabafar, alguém que você possa ombrear com você, te ajudar. Por isso que a Bíblia diz que melhor é serem 2 do que 1, né? Então é importante aí essa sinergia, né? Esse encontro de capacitações, porque a gente não tem todos os dons, mas com a pessoa ao nosso lado que vai estar nos complementando, né? E eu creio que Jesus deve ter tomado cuidado, né? Conhecendo a sabedoria de Jesus, ele fez as duplas aí exatamente como, né, pessoas que casariam uma com a outra, né? Então, Jesus está ensinando o quê? Era um treinamento. Você imagina aí que seria tipo a residência dos médicos, né? O estágio aí, o estágio probatório que muitos fazem antes de assinar um contrato, né, definitivo, né? Nós pastores também temos esse tipo de, né, são muitas vezes colocados para estar numa igreja, né, junto com o pastor oficial dessa igreja, ajudando por um tempo, né? E ele que vai fazer a avaliação, né, desse tempo que essa pessoa passa ajudando em determinada igreja, né? E geralmente não é a igreja dela, né? Quase sempre não é a igreja, é uma outra igreja, né? Então ele já tem essa experiência de trabalhar, né, num contexto em que ele não vai ter aquele conforto de estar na sua, né, zona de conforto, na sua própria igreja, né? Então Jesus estava fazendo isso para eles, né? Estava dando para eles um treinamento. Nós, por exemplo, tivemos um treinamento quando nós chegamos ao Oriente Médio, né? E nós fomos enviados para uma cidade, né? E sem saber língua direito, sem explicar exatamente, nós iríamos para lá e deixar Deus falar com a gente o que a gente deveria. Claro, eles arrumaram uma casa para a gente ficar, né? Mas a gente passamos alguns dias numa cidade totalmente desconhecida e ali, né, orando a Deus para que Deus nos desse a oportunidade, ministrando as famílias na casa das quais nós ficamos, né? Então foi uma experiência bem interessante para a gente. Então, queridos, nós somos... Jesus estava dando essa experiência de trabalhar em equipe, né? É importante você trabalhar em equipe e também de desenvolver fé. Interessante, né? Por que eu estou falando aqui de desenvolver fé? Primeiro, a fé ativa, porque Jesus os enviou para curar, ressuscitar, expulsar demônios. Então você tem ideia, né, de que tipo de experiência é essa? Você imagina seu pastor te chamando, né, e falando para você assim, olha, eu estou te chamando, você vai para tal lugar e o que você vai fazer lá é curar, né, é ressuscitar, é expulsar demônio, né? Aí você deve ter falado para o seu pastor, né? Você deve estar de brincadeira comigo, né? Enfim, mas Jesus, eles tinham recebido a autoridade do próprio Filho de Deus, né? Então,
não haveria nenhum questionamento, mas eles teriam que exercitar a fé, de impor as mãos, né, de encontrar endemoniado, expulsar o demônio, né? Então era uma fé ativa. Eles iam ter que colocar a sua fé em ação. E a outra fé é uma fé passiva, que é o quê? Crer na provisão de Deus. Né? Jesus falou para ele, olha, não separem para vocês nem prata, nem cobre nos vossos cintos. Quer dizer, aquela bolsinha que eles deveriam colocar para comprar pão, para comprar azeite, para comprar legumes, né? Não leva nada. Vocês vão ter que confiar que eu vou prover vocês durante essa caminhada de vocês. Né? Então, era uma fé. Eles deveriam exercer uma fé ativa, né? De quando encontrar situações, né, em que eles deveriam colocar a fé em ação, eles deveriam exercitar a sua fé para realizar esses sinais aí. E também a fé passiva, de quê? De não fazer nada de antemão para, prover para que eles não passassem necessidade. Eles deveriam crer que durante esse tempo que eles passariam, indo de cidade em cidade, de vila em vila, Jesus iria prover. Né? Nós mesmos tivemos, nós tivemos experiências desse tipo. Né? Marcamos a data para viajar, sem ter o dinheiro para pagar as passagens, o seguro de vida exigido, né? Mas Deus foi fiel, né? E nos deu aí as condições para ir, e até o sustento nós não tínhamos, né? O sustento começou a chegar depois que a gente pisou no campo. Então, é isso. Várias pessoas que vão para o campo, muitas vezes não voltam por falta de sustento. Tá? Deus, ele é fiel. Por incrível que pareça, né, uma pesquisa feita por missiólogos, né, o principal motivo não é a falta de sustento. E vocês vão achar incrível que muitas das vezes é falta de entendimento de trabalho em equipe. Pessoas que não sabem trabalhar umas com as outras. Né? E por causa de desentendimentos, acabam tendo dificuldade de manter o trabalho. Enfim, e por quê? Porque o diabo é sórdido, né? Ele vai sempre colocar aí barreiras na comunicação, barreiras... E isso não se aplica só ao campo missionário aí não. Quantas pessoas têm tido dificuldades no ministério porque não conseguem se entender com o seu irmão? Né? E é uma coisa tão séria que cristãos maduros, por exemplo, Paulo e Barnabé tiveram um desentendimento e não puderam caminhar mais juntos. Né? A gente crê que houve perdão, houve reconciliação, mas eles não conseguiram continuar desempenhando o seu ministério juntos. Então, é muito importante aprender a trabalhar em equipe, né? A depender um do outro, a confiar um no outro. Né? E a terceira coisa que esse treinamento deveria dar a eles é desenvolvimento de caráter. Mas de onde você tirou isso, pastor? Né? Olha aí, o que Jesus falou para eles? Né? Ele falou assim, olha, deu a eles poder, autoridade, para curar enfermos, expulsar demônios, estar mortos. Né? Aí ele diz aos discípulos, versículo 8, depois de ter falado isso que eu falei, ressuscitar, curar, né? Expelir demônio, de graça recebeste, de graça dai. Né? Por quê? Porque aquela autoridade, aquele poder que eles estavam recebendo, é a própria palavra de Deus, eles receberam de graça. Então eles não poderiam cobrar, né, por curas, por sinais, por nada disso. Né? Eles não deveriam cobrar nem mesmo a ministração do Evangelho. Né? Eles não poderiam, porque foi algo que nós obtemos de graça. Agora, cabe, eu vou explicar depois, né? Porque Jesus depois aqui vai fazer um contraponto com relação a isso que eu estou falando. Porque tem gente que acha então que missionário, pastor não precisa receber. Aí eu vou explicar para vocês a diferença, tá? O que a gente não pode cobrar é pelas coisas que nós recebemos de graça. Agora, trabalho não é de graça. Trabalho é trabalho. Trabalho é digno de salário. Tá? E eu vou explicar isso aí quando a gente chegar na parte aí da provisão, né? Quando Deus supre. Tá bom? Agora vamos falar de um outro ponto que é respaldo. Né? O que eu falei. Deus chama, ele envia, capacita, respalda. Por quê? Porque Jesus deu a eles autoridade. Que autoridade que Jesus deu? Né? Se tem gente que diz, né? Às vezes você vai achar assim, mas
Jesus, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas Jesus disse isso depois de ter ressuscitado. Então, muitos creem que pelo fato de Jesus ter vencido Satanás, né, na cruz do Calvário, depois é que ele adquiriu a autoridade de Satanás. Não. Né, Jesus não precisa de nada de Satanás para exercer a autoridade. Jesus exerceu autoridade sobre os demônios e o próprio diabo, né, quando ele diz arreda de mim, é dada por quem? Dada pelo Pai. Né? Porque a Bíblia diz lá em João 19, 11, né, que ele disse ao próprio Pilatos, né, você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar? E aí Jesus diz para Pilatos, nenhuma autoridade você teria sobre mim se do céu, se de cima não tivesse sido dada. Então, queridos, autoridade quem dá é Deus, tá bom? Então Jesus não precisava da cruz, tá? Ele já tinha toda a autoridade no céu e na terra. Né? O que Jesus falasse, né? O que Jesus ordenasse iria acontecer, né? Como de fato ele fez, né? Ele fez a tempestade parar, né? Ele fez as ondas se acalmarem. Né? Jesus tinha autoridade sobre céus e terra, sobre a natureza, sobre, né, até os poderes do inferno. Tá bom? Agora, o que estava acontecendo? O que acontece quando você diz, né, que ele destruiu aquele que tinha o poder sobre a morte? Espera aí, você está falando então, porque tem um versículo lá em Hebreus 2,14 que diz que através da sua morte Jesus destruiu aquele que tinha o poder sobre a morte. Que era quem? Que era Satanás. Hebreus 2,14 afirma isso. Né? Então, pois Jesus não tinha toda a autoridade, ele tinha. Mas o que estava havendo ali é uma sobreposição de autoridade. Satanás usurpou a autoridade de quem? Usurpou a autoridade do homem. O que Deus disse ao homem quando cria? Né? Tenha domínio sobre toda a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais do campo, né? Domine toda a terra. Isso foi a autoridade que Deus deu ao homem. Né? Os céus pertencem ao Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Quem deu autoridade ao diabo foi o homem quando deixa de ouvir ao diabo e obedece à serpente. Então, ele deixa de ter Deus como o seu Deus, Deus maiúsculo, né? E passa a ter a Satanás como seu Deus, Deus minúsculo. Tá? A Bíblia deixa claramente que ele é o príncipe deste mundo, que ele é o Deus deste século. Né? Por quê? Porque o homem fez de Satanás o seu Deus. Né? Não que Deus tenha colocado essa autoridade sobre ele. Foi a autoridade que Deus deu ao homem. Mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, sendo homem, né? Tem até um cântico que a gente cantava, né? Jesus veio ao mundo, desafiou as trevas e venceu, e com poder e força tomou as chaves da mão do diabo. Né? Você vai, que chaves foram essas? Né? Você vai procurar esse versículo na Bíblia, você não vai achar. Tá? Não existe. Tá bom? Isso aí é uma inferência que as pessoas têm, que Jesus diz a palavra de Deus que ele foi às regiões inferiores, levou o cativeiro, mas não diz ali que ele tomou chave da mão do diabo. Apenas diz lá em Apocalipse que sim, que ele tem as chaves da morte e do inferno. A Bíblia não diz que essa chave estava na mão de Satanás. Tá? A dedução provavelmente vem pelo fato que ele, né, se Satanás tinha o poder sobre a morte, Jesus, né, ele vence a Satanás, aí pode ser que a dedução vem daí, né, que Jesus tomou a chave, isso é, a autoridade sobre a morte, sobre o inferno. Quer dizer, o diabo não manda nem na casa dele, tá? Né? Então, Jesus tem poder, né, sobre a morte e sobre o inferno. Toda a autoridade. Você imagina receber a autoridade do próprio Deus, né, do Deus, do Verbo encarnado. Né? Então não haveria para eles, né, dificuldade, a não ser a própria fé deles, de exercer a autoridade. Tanto é que quando eles voltam, eles ficam boquiabertos, né? Que eles disseram, olha Senhor, os espíritos nos submetem pelo teu nome. Né? E Jesus falou, olha, não fiquem extasiados com isso, não. Sabe com que vocês têm que ficar admirados? É com o nome de vocês escrito no livro da vida lá nos céus. Né? Glória a Deus que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Então, Jesus possuía autoridade sobre os demônios, a natureza, né, enfim, tendo vencido a Satanás, e ele deu autoridade também para exercer esse domínio aos seus discípulos e, consequentemente, à igreja. Lá em Marcos 16, 17, 18,
Jesus disse a eles, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E ele disse ainda, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Né? Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Olha só a autoridade. Isso aí você vai dizer assim, alguns dizem, mas isso foi só para a época de Jesus, foi só para os discípulos. Não. Né? Quando a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1, que Jesus, pelo poder de Deus, assentou-se a majestade nas alturas, né? A destra de Deus Pai, a direita de Deus Pai, acima de todo principado, potestade e poder, né? Ele começou então ali a exercer autoridade, né? Ele retomou para si a autoridade quando foi assunto aos céus, né? Como Deus, agora como Deus novamente, como Senhor. Aí diz, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja. Deu a quem? Deu à igreja, que é o quê? O corpo de Jesus. Jesus não é o cabeça da igreja? Ele deu autoridade para quem? Quem pode exercer domínio no mundo espiritual? Pode exercer influência no mundo espiritual? Somente a igreja. A igreja tem poder, ainda hoje, de ressuscitar mortos, curar enfermos, expulsar demônios, pelo poder que há no nome de Jesus. O último ponto, né, para a gente encerrar, é Deus supre. Né? Porque Jesus diz a eles, para eles não se proverem de ouro, nem de cobre, nem de prata, né? Não levar túnicas a mais, né? Nem sandália, nem bordão, nada disso. Porque ele falou aqui, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Tá? Aqui, o versículo 10, gente, em algumas versões, a atualizada que eu li para vocês, está alimento. Digno é o trabalhador do seu alimento. Né? Então você vai falar assim, então se a gente der um alimento pro obreiro, pro missionário, já é o suficiente, né? Mas aí a NVI fala sustento, tudo que ele precisa para se sustentar. A linguagem de hoje, né? A nova tradução da linguagem de hoje, ainda fala mais específico, tudo que ele precisa para viver, né? Porque quando a gente ora, pão cada dia nos dai hoje, você acha mesmo que você está orando só pedindo para Deus o pão? Então se Deus vai te mandar roupa, né? Você pediu só o pão, né? Então está falando o quê? Está falando de sustento. Tudo que você precisa para viver. Então Deus vai mandar roupa, o remédio, tá bom? Então, e até as coisas, o que você acha que precisa para viver? Né? Para pensar aí. O que você precisa para viver? O que é importante para viver? O que você não pode viver sem? Você vai pensar aí. Pensa. E agora, lembra dos missionários e saiba que eles precisam exatamente das mesmas coisas. Tá? Se você... Estou falando de que precisa, tá? Necessidade, estou falando de sustento. Tá? Mas essa questão do sustento, ela vai ser, né, tirando roupa, comida e remédio, a partir daí ela começa a ser relativa. Tem gente que não vai abrir mão de certas coisas. Então aquilo que você não abrir mão para viver, pensa que talvez também o missionário, os filhos dele também precisam. Tá bom? Então eu acho interessante porque algumas amigas de Érica, né, algumas senhoras, sempre quando dava uma ofertinha, falava para ela assim, essa ofertinha aqui é para você comprar maquiagem, coisa de higiene pessoal, porque eu sei que às vezes o sustento não dá para isso. Né? Então elas tinham cuidado de pensar nessas coisinhas, né? Que, enfim, para algumas pessoas pode parecer supérfluo, né? Mas você não viveria sem. Né? Então saiba que também você deveria pensar que também os obreiros missionários também talvez sintam falta dessas coisas também. Tá? Então é importante você entender isso. Tá? Então, só que olha que interessante. Jesus disse para ele que quando eles fossem recebidos numa casa, essa casa provavelmente ia cuidar deles. Né? Existia uma lei da hospitalidade.
Então, quando eles chegassem lá, eles deveriam abençoar aquela casa. E que se aquela casa fosse uma casa digna, eles deveriam buscar alguém digno. Olha só, que interessante, né? Alguém reconhecidamente na sua comunidade que fosse uma pessoa de Deus. Então nós devemos procurar pessoas de Deus para abençoar. Lembra quando Abraão acolheu os anjos na sua casa? E foi baseado neste texto que o autor de Hebreus disse, né? Na praticar a hospitalidade, porque alguns sem saber acolheram a anjos. Quando você recebe pessoas de Deus que estão indo pregar, anunciar o evangelho, tirando essas pessoas que ficam exigindo hotel, essas coisas, né? Nos dias de hoje, né? Saiba que se tiver pessoas, né, dispostas a estar com você na sua casa, né, que pessoas de Deus, você vai estar acolhendo anjos. E a Bíblia não somente diz isso, mas diz que há galardão para quem faz esse tipo de coisa. Você vê no final, aí, no versículo 40 do capítulo 10, está na mesma fala de Jesus, tá? Mas eu vou só adiantar alguma coisa aqui, quando ele diz o seguinte, no versículo 40 do capítulo 10. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter do profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então a Bíblia fala que até um copo de água dado a um profeta, a um servo de Deus, não vai perder o seu galardão. Tá bom? Então que fique aí bem claro, né? Deus, ele supre. E só que, queridos, né? Deus enviou pão do céu quando não tinha o que fazer, maná do céu lá no deserto, né? Não tinha ninguém para prover para eles. Mas hoje, né, nós somos o povo de Deus, que a Bíblia diz, né? Quem é o servo a quem, quando o Senhor vier, vai achar fazendo assim, dando sustento aos seus conservos. Quer dizer, é responsabilidade da igreja sustentar os seus trabalhadores. O próprio Paulo diz que ninguém vai à guerra à sua própria custa. É o governo que custeia, né, a ração deles, né, o alimento deles, também a farda, o armamento. Por quê? Porque ele está sendo enviado por parte do governo. Agora, infelizmente, muita gente diz, né, que a igreja muitas vezes abandona no campo de batalha os seus soldados, né? Que não seja assim em nome de Jesus. A igreja precisa, né? Nessa missão específica, Jesus estava dando a responsabilidade de quem recebesse de sustentar os seus servos, né? Só que hoje a responsabilidade é de quem? A responsabilidade é de quem envia, tá? Por isso que Jesus, como pregarão se não forem enviados? Precisa haver quem envia, e quem envia deve assumir a responsabilidade de sustentar o seu obreiro. Então por quê? Porque é digno trabalhador do seu salário. Pastor, mas Jesus não disse, Jesus não está contradizendo, ele disse que de graça receber, de graça dai. Eu falei, cura, evangelho, poder dele, isso aí nós recebemos de graça. Mas o trabalho não, né? O obreiro, para estar trabalhando de forma de tempo integral, visitando, pregando, discipulando, né, seja na igreja ou no campo, né, ele precisa ser sustentado pelo seu trabalho. Há um trabalho ali envolvido, né? Então é nesse sentido que Jesus ordena que o trabalhador receba seu sustento, tá? Tem igrejas perdendo essa visão, tá? E infelizmente nós estamos vivendo um tempo complicado de dois extremos, né? Pessoas que abusam desse privilégio, né, e têm mais do que deveriam ter, aliás, usam a obra de Deus para se enriquecer, e tem outros que, constrangidos por causa desses que envergonham o Evangelho, às vezes têm se recusado a receber da igreja, às vezes até tendo que trabalhar secularmente. E eu digo para vocês, esse não é o ideal. O ideal de acordo com a palavra de Deus, é que o obreiro estivesse ocupado exclusivamente com o trabalho na obra. Não há aqui uma proibição para que o obreiro trabalhe. Mas estou dizendo que muitos constrangidos, às vezes, tiram dinheiro do próprio bolso para ajudar alguma congregação, ou um trabalho, ou ajudar o campo, e não deveria ser assim. Paulo que ensina essas coisas, né? Em 1 Coríntios 9, muita gente fala que ele recusou receber dinheiro dos irmãos de Corinto, né?
Mas há um detalhe que às vezes você esquece de ver lá nesse texto, no contexto. Né? Por quê? Porque aqueles irmãos não tinham maturidade para entender que se Paulo recebesse deles qualquer coisa, alimento ou sustento, muitos diriam, pela imaturidade dessa igreja, que Paulo estava ali para conseguir algum benefício material ou financeiro. Então Paulo abriu mão totalmente de receber qualquer coisa deles, para que eles entendessem que a prioridade de Paulo era pregar o evangelho, era pastoreá-los. Né? E aí diz, em 1 Coríntios 9, 7, diz assim, olha: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinho e não come de seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura não falo isso como homem, ou não diz também a lei? Porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Quer dizer, quando o boi pisava o trigo, ele comia, né, daquilo que caía ali. Né? Aí diz o texto: a casa é com bois que Deus se preocupa. Isso aqui Paulo está querendo dizer que esse texto foi escrito para ensinar algo importante. Que era o quê? Ou é seguramente que por nós, ele diz, certo que é por nós que está escrito: pois quem lavra, cumpre fazer com esperança o que pisa trigo, faça na esperança de receber a sua parte que lhe é devida. Quer dizer, o trabalhador que trabalha no campo, ou lavrando, ou enfim, ou no moinho, receba, né, pelo seu trabalho. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Paulo estava justificando que era algo justo. Se outros participam deste direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Né? Entretanto, não usamos desse direito. Ele estava abrindo mão de um direito. Né? Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo, para ninguém dizer que eles estavam ali por interesse financeiro. Não sabeis vós, os que prestam serviços sagrados do próprio templo, se alimentam, e quem serve do altar tira o seu próprio sustento. Vocês sabiam que os levitas não tinham parte, não tinham terras, não tinham divisão na herança do povo de Israel? Por quê? Porque a herança deles era o Senhor. Olha que coisa espiritual, né? Deus ia mandar pão para eles, não. O sustento deles ia vir através de quê? Através dos dízimos e das ofertas. Quando o povo entregava isso, parte daquilo que era dado era a provisão dos sacerdotes e dos levitas. Você sabia disso? Então, é importante você entender isso daí. Tá? Então, queridos, Paulo mesmo disse, e aí você vai ver no capítulo 11, versículos 7 e 8, 11, 7 e 8, porque 2 Coríntios, né? 11, 7 e 8. Cometia porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que vos fosseis exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus, despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. Né? Houve momentos em que Paulo realmente teve que trabalhar por conta própria, porque provavelmente o sustento não deve ter chegado. Mas houve momentos que ele não tinha condição de exercer a sua profissão de fazedor de tendas. E aí ele teve que o quê? Despojar outras igrejas, né? Para que porque esses cristãos não tinham esse entendimento, né? de pagar por esse trabalho, né? E ele diz que ele despojou outras igrejas. Ele cita, por exemplo, a igreja de Filipos, né? Que se associaram com ele no tocante a dar e receber. Tá bom? Então é importante vocês entenderem isso aí. 1 Timóteo 5 também, 17, 18. Cita ali o fato dos presbíteros. Os presbíteros nessa época aqui, gente, eram pastores. Era um outro nome dado aos pastores. Tá? Então diz que eles eram dignos de receber até honorários dobrados quando eles se esmeravam, se esforçavam e dedicavam, né, no trabalho deles de cuidado, de pastorear a igreja. Tá bom? Então, agora, talvez você diga assim, enfim, mas isso não é o que ele tem não é uma capacidade espiritual, não é um dom espiritual. Querido, seja qual for o talento ou o dom, porque quando nós servimos a Deus, nós colocamos não somente os nossos dons espirituais, mas os nossos talentos, né? A nossa capacitação, a nossa vocação, a nossa energia física, né? E é isso que os obreiros fazem, né? Eles não usam só os seus dons espirituais, né? Então, você tem que entender, até você que trabalha secularmente, que tudo que você tem vem de Deus.
Lá em Deuteronômio 8, 17, 18, Deus falou para eles, quando vocês chegarem, avisando ao povo de Israel, que quando eles chegassem à terra prometida e começassem a plantar e colher e prosperar, que eles não se esquecessem do Senhor, dizendo, meu braço, minha mão, a minha força conseguiu isso, a minha capacidade conseguiu isso tudo para mim. Esquecendo de que Deus é quem dá saúde, força e capacitação para que nós façamos o que nós fazemos, né? Então, Bezalel, por exemplo, tinha, né, Deus é que tinha dado para ele, né, habilidade para trabalhar, né, com toda sorte de trabalhos manuais, né, quando eles ajudaram a fazer os ornamentos do templo, né? Então, querido, a sua capacitação vem de Deus, tá? Parece muito claro para quem trabalha na obra que o sustento dele vem direto de Deus, mas o seu sustento também vem de Deus, tá? Você tem que entender isso. Então, a igreja deve sim, né, sustentar seus trabalhadores, tá bom? Então, que nós venhamos estar atentos quanto a isso. E eu quero terminar falando para você. Ah, mas eu não sou missionário, não sou obreiro, não sou pastor. Não importa. Deus tem um chamado para todos nós. Você foi chamado para ser ou evangelista, ou para pastorear a sua casa, ou para ser profeta no meio do seu escritório, ou entre os seus colegas de trabalho ou de estudo, no meio da sua sessão, na sua fábrica. Deus lhes enviou. Você foi enviado ao mundo como qualquer outro. E você, então, deve confiar que Deus vai te capacitar, né? E às vezes você pode até não precisar de provisão financeira, mas eu sei que você precisa de autoridade, precisa de unção, precisa de poder. Deus vai suprir, tá? Deus vai te respaldar, Ele vai dar autoridade, Ele vai fazer. Se você tiver um bom testemunho, Deus vai te respaldar. Porque se você honrar a Deus, Deus vai te honrar de volta. Né? Deus vai te honrar diante dos seus colegas de trabalho, diante dos seus vizinhos, diante dos seus amigos de classe. Deus vai respaldar você. Ele vai suprir. Se você, por acaso, for chamado para a obra missionária e precisar largar tudo, né? Como eu fiz, né? Como Érica fez e muitos outros fizeram, pode ter certeza que Deus vai te suprir também. Amém? Que assim seja, em nome de Jesus Cristo.